Olá, bacharel em Direito! Trouxe para vocês as 5 dicas que eu falei para você que ia desglossar de como foi que eu fiz para passar a prova e como eu coloquei em prática aquelas dicas. A primeira dela que foi apagar as redes sociais, tanto do telefone como do computador. O porquê disso? Porque pode ser que minha mãe mande uma mensagem para mim e como é minha mãe, eu vou abrir, eu vou olhar a mensagem, só que eu não vou ficar no mensagem que ela mandou. Eu vou ficar desse jeito, ó. Eu vou ficar assim, ó. Assim passa 1 hora, 2 horas, 3 horas. E o tempo que eu tinha para investir nos meus estudos, eu investi de forma errada. Então, é muito importante a gente apagar o Instagram, o Facebook, o TikTok. Essas redes sociais é muito importante apagar de nossos aparelhos. Eu apaguei por 1 ano mais ou menos as redes sociais. Depois que eu apresentei minhas 2 provas, foi que eu ingressei de novo nas redes sociais. A segunda dica, estudar das provas físicas. É muito valioso estudar das provas físicas, porque eu vou ter a possibilidade de marcar do lado das provas os artigos a qual faz referência àquela pergunta. Eu vou pegar esse artigo e vou analisar para cima e para baixo. Vou analisar de uma forma ampla, de forma que se a FGV ela me colocar a mesma pergunta, mas mudando algumas palavras, eu vou ter a capacidade de responder, de analisar e de responder. Lembrem que a FGV, ela coloca quase sempre os mesmos artigos, só que ela muda algumas palavras ou muda o sentido da pergunta, mas quase sempre os mesmos artigos. Eu fiz assim, ó. Olha como eu fiz, ó. Eu marcava os artigos. Marquei os artigos. E eu fiz assim, e eu apresentei a prova 43. E eu fiz assim, eu peguei 10 provas para trás, estudei de 10 provas para trás e em todas elas eu fiz a mesma coisa. Marquei os artigos, analisei eles bem e deu para mim responder de forma certa. A terceira pergunta, a terceira dica é estudar todos os dias, pelo menos 1 hora por dia. A gente tem que estudar pelo menos 1 hora por dia para não perder o foco dos estudos. E o final de semana, quando a gente tenha um dia de folga, a gente vai pegar esse dia e tem que estudar mínimo 4 horas nesse dia. Todos os dias. Isso vai ser um ritual. Esse vai ser o seu comportamento, esse vai ser a seu rotina todos os dias até você apresentar a prova. Outra dica importante foi a quarta dica que eu dei lá, foi a leitura reversa. A leitura reversa do professor Anderson Feli é uma maravilha. Ela vai evitar que você fique confuso na hora de analisar a pergunta. A gente tende a analisar de acima para baixo a pergunta, né? A gente, quando chega aqui no final, a gente fica confuso, porque a gente já fez na sua mente um filme de tudo o que poderia acontecer. Mas quando a gente faz a leitura reversa do professor Anderson Félix, é menos complicado para a gente acertar a resposta. É menos complicado, é mais fácil para nós acertar a resposta correta. Então, uma dica valiosa, estude a leitura reversa, porque a gente faz aquele filme na sua cabeça e fica confuso. Essa é a ideia desafiadora da FGV, que a gente fica confuso e o candidato não atinja a maioria das perguntas, ou o candidato, ou eles querem saber se o candidato está preparado, tem a capacidade de responder as perguntas
com esses desafios que eles colocam para nós lá nas perguntas. E a quinta dica, e não por ser a quinta dica, é a menos importante, eu diria que a mais importante é a quinta dica. O porquê disso? Porque se trata do equilíbrio emocional. Gente, eu tive a oportunidade de falar com pessoas, bacharel em direito, que eles têm apresentado a prova 10 vezes, 5 vezes. Você imagina o que é isso? Você acha que essa pessoa não está preparada? Essa pessoa não sabe o direito material? Essa pessoa não tem a capacidade de responder aquelas perguntas da primeira fase? Você acha que não? Eu acho que sim, essa pessoa está muito preparada. O que acontece é que não tem o controle do equilíbrio emocional. São pessoas nervosas, são pessoas que sofrem dos nervos e os nervos fazem com que as pessoas, com que nós, quando estamos apresentando a prova, perdamos o controle de nossa mente, o controle até de nosso corpo. O nosso corpo treme, gente. O nosso corpo treme. Então, isso é trabalhar o controle emocional. É a parte mais importante, porque nada a gente faz colocando aquelas 4 dicas em prática, mas a gente não trabalha o controle emocional. Veja bem, tem cursos que traz algumas aulas sobre yoga, algumas aulas sobre para a pessoa se relaxar. Por que isso? Porque o corpo fica muito nervoso. A gente acha que a gente se vai enfrentar lá com um monstro de 7 cabeças, sei lá. Então a gente fica tremendo dos nervos. E isso faz com que a gente não tenha o controle emocional, com que a gente não tenha o controle, a gente não tenha a capacidade de analisar. Envie este vídeo para os seus colegas, que pode ser de muito proveito para eles. Para aquelas pessoas que têm apresentado a prova várias vezes, para aquela que vai apresentar agora, é sua primeira vez. Essas dicas são muito valiosas e eu vou estar compartilhando com vocês como tem sido o início da minha advocacia, o início da minha carreira como advogada. Arrisque-se, porque tudo o bom começa com um pouco de medo.